Bom, galera, artrópodes. Quem são os artrópodes? Artrópodes são os invertebrados que apresentam um esqueleto externo articulado. Tá? Então, o esqueleto externo articulado, quitinoso, né? O esqueleto quitinoso, tá? É típico dos artrópodes. Quem são esses seres? Então, temos aqui os insetos, tá? Os crustáceos, os miriápodes e os quelicerados. Então, insetos, crustáceos, miriápodes, quelicerados. Todos têm um ancestral comum. Um aspecto, então, importante. Vamos lá. Vamos começar a ver os grupos. Os insetos. O que é típico de um inseto, pessoal? Bem, todo inseto tem um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Então, todo inseto vai ter cabeça, tórax e abdômen. E quais são os apêndices que o inseto vai ter? Antenas. Sempre tem um par de antenas. Tá? Insetos têm um par de antenas. E os apêndices locomotores são 3 pares de pernas. Opa, voltar para cá. Tem 3 pares de pernas, certo? Sempre 3 pares de pernas. E as pernas são sempre presas no tórax. O tórax vai ter 3 segmentos, tem 3 metâmeros, cada um vai ter um par de pernas. Podem ter asas. Nem todo inseto tem asa. Alguns insetos são ápteros. Outros têm 2 asas, são dípteros. E outros têm 4 asas, são tetrápteros. Beleza? Bem, aspectos gerais, então, externos são esses. Tórax, cabeça, tórax, abdômen, o corpo. Um par de antenas, 3 pares de pernas. Podem ter asas ou não. Quem tem asa pode ter um par de asas ou 2 pares de asas. Internamente, circulação. Circulação é aberta. Então aqui, circulação é aberta. E a respiração é traqueal. O que é a respiração traqueal? O oxigênio entra pelos espiráculos, que ficam preferencialmente aqui na região do abdômen, tá? E vai ser levado até as células pelas traqueias. Portanto, o sistema circulatório aqui não tem a função de transportar gases. Então não há transporte de gases respiratórios pelo sistema circulatório do inseto. Isso é interessante porque a circulação aberta implicaria numa circulação menos eficiente, um transporte menos eficiente de oxigênio. Então isso ia limitar o metabolismo. Como ele tem respiração traqueal, o transporte do oxigênio independe da circulação. Então com isso ele consegue ter um metabolismo mais intenso, porque vai ter muito oxigênio, mesmo tendo a circulação aberta. Beleza? Outro aspecto interessante, a excreção ocorre por meio de túbulos de Malpighi. Então, túbulo de Malpighi é a estrutura excretora dos insetos, certo? Sistema nervoso ganglionar, complexo, possui óleos compostos, né? Aqui tem óleos compostos. Então, aspectos gerais, importante é isso. Lembre-se sempre, 3 pares de pernas, 1 par de antenas, ok? Bem, com relação às pernas, né? Só enfatizando o esqueleto é externo e é composto de quitina. Então, é um esqueleto quitinoso e a musculatura fica por dentro. E esses membros são articulados. Esse esqueleto impede que o crescimento seja um crescimento linear, contínuo. Então, como é o crescimento, né, de artrópodes e nematomintos, que são os equidiozoários? Ele vai passar uma fase de crescimento, aí o esqueleto limita o crescimento. Então, um período sem crescimento. Aí ele faz uma muda ou equidise. Quando ele faz a muda ou equidise, tá aqui, ele deixa o esqueleto velho dele, passar para cá, ele deixa o esqueleto velho dele para trás e sai com o esqueleto novinho, certo? Então, após a muda, ele tem um período de novo de crescimento. Aí para de crescer, fica um tempinho e sofre mais uma muda. Então, o crescimento de artrópodes vai ter esse perfil, ok? Bem, com relação ao desenvolvimento, o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Então, tá aqui, indireto é o que mesmo? Indireto é quando tem uma fase larval. E aí temos esse tipo de desenvolvimento, em que tem uma fase de larva, uma fase de pupa e o adulto. Aqui é uma transformação completa, há uma metamorfose completa entre o indivíduo jovem, que é a larva, e o adulto. Então, como ele tem uma metamorfose completa, esse aqui é um padrão holometábolo. Então, quando falo que o inseto é holometábolo, quer dizer que ele tem metamorfose completa. Ele apresenta a fase de larva, fase de pupa e fase de adulto.
Ocorre com a borboleta, com os besouros, né, com as moscas, mosquito. Bem, esse é um animal hemimetábolo. M com H quer dizer metade. Então ele é hemimetábolo, por quê? Porque ele vai ter uma fase jovem e uma fase adulta e há uma transformação. Essa fase jovem é a ninfa. Tá? Ela é diferente do adulto, por exemplo. Aqui no caso do gafanhoto, a ninfa não tem asa, o adulto tem asa e algumas outras mudanças. Então tem uma fase jovem que apresenta diferenças em relação à fase adulta. Mas não é uma metamorfose completa. Por isso ele é hemimetábolo. E há aqueles insetos que são ametábolos, é o caso da traça. No inseto ametábolo não há mudança nenhuma transformação. Ele apenas cresce, só se desenvolve. Então o indivíduo nasce igual ao adulto, só que pequenininho. Então vai só crescer. Lembrando que essa é uma classificação dos insetos. Isso não vale para os demais artrópodes, porque se houvesse uma classificação para os artrópodes, todos seriam ametábolos. Então, se todos são iguais, não há por que classificar. Então, essa classificação só é válida para os insetos, beleza? Crustáceos. Bem, quem são os crustáceos? Então, camarão, lagosta, o caranguejo, o siri, tatuzinho de jardim, são crustáceos. Importante lembrar sobre os crustáceos. O corpo está separado em duas regiões, o cefalotórax e o abdômen. Então aqui há uma fusão da cabeça com o tórax, formando o cefalotórax. Crustáceos têm 2 pares de antenas. Então crustáceos têm 2 pares de antenas. Primeiro par de antena, segundo par de antena. E os crustáceos têm vários apêndices diferentes. Na região aqui, mais anterior, tem os maxilípedes, que servem para manipulação do alimento. Temos aqui os pereópodos, ou periópodes, que servem para locomoção e para apreensão. Temos os pleópodes, que são aqueles que servem para natação, no caso aqui do camarão. Então você vê o camarão no aquário que está nadando, essas perninhas estão constantemente em movimento. Tem o urópode, que são aquelas 2 partes da cauda, que servem para dar um impulso maior, para fazer um movimento mais rápido. E tem o telson, que é aquela parte do finalzinho que parece uma agulha. Então, todos esses são apêndices encontrados em alguns crustáceos. Caranguejo não tem tudo isso, nem siri, mas camarão, lagosta, você vai encontrar esse tipo de organização, certo? Como é a excreção em crustáceos? A excreção aqui ocorre por meio da glândula verde ou glândula antennal. Então, em crustáceos, a excreção, glândula verde ou glândula antennal. Respiração é branquial, circulação aberta. Então, sem muito mais aqui para falar, então na aula que a gente vai fazer a comparação com a tabela comparativa, a gente vai enfatizar isso. É importante saber a comparação, fazer a comparação entre os sistemas, os tipos de respiração, circulação e excreção, principalmente. Certo? Aracnídeos, pessoal. Bem, lembrando, aracnídeo não é só aranha. Aracnídeos incluem aranhas, escorpiões e os ácaros. E lembrando que o carrapato é um ácaro, o carrapato não é inseto. Carrapato é um ácaro. Como é que eu vou identificar um aracnídeo? Um aspecto bem simples. O corpo se divide em cefalotórax e abdômen. Cefalotórax é o prossomo, abdômen é o opistossomo. E tem 4 pares de pernas. 4 pares de pernas, sempre ligadas ao prossomo ou cefalotórax. E não tem antena. Então, pessoal, revendo aqui a comparação entre os grupos de artrópodes. Em relação à antena, aracnídeos não tem antena, insetos têm 1 par de antenas, crustáceos têm 2 pares de antenas. Em relação às pernas, insetos têm 3 pares de pernas, aracnídeos têm 4 pares de pernas, crustáceos, dependendo do grupo, tem um número variável de pernas. Em relação à asa, só insetos podem ter asas, nem todos têm. Excreção, inseto, túbulo de Malpighi, crustáceo, glândula verde ou glândula antennal, aracnídeo, glândulas coxais. É isso que é importante você fazer, comparar os grupos, identificar o que é fundamental para cada um. Tudo bem? No caso aqui dos aracnídeos, pensando especialmente em escorpiões e aranhas, é importante lembrar que eles são animais venenosos. No caso da aranha, o veneno é aplicado aqui pelo ferrão que fica na quelícera, por isso que eles são quelicerados. Então, ele tem uma quelícera e tem um ferrão que vai então inocular o veneno. As aranhas produzem teia, então aqui no final do abdômen tem a fiandeira, que é típico das aranhas.
No caso dos escorpiões, no final do abdômen, né, no final do opistossomo, tem o aguilhão. Aguilhão é aquela região pontudinha que enfia, né, que inocula o veneno do escorpião na sua vítima. Tudo bem? E por fim, para terminar o grupo dos artrópodes, vamos falar dos miriápodes, tá? Que são diplópodos e quilópodos. Então, quilópodes e diplópodes são os miriápodes, centopeias, lacraias. Então tá aqui, ó, esse é um diplópodo, piolho de cobra, esse é um quilópodo, lacraia. Lacraia tem os maxilípedes, tem a forcípula. Forcípula é o órgão inoculador de veneno. Enquanto que os miriápodes não venenosos, né, o piolho de cobra, né, um diplópodo, tá, não vai ter então nenhuma inoculação de veneno. Beleza? Então, lembrar, diplópodo, piolho de cobra, quilópodo, lacraia. Quilópodos são venenosos, lacraia é venenoso, tem a forcípula que inocula o veneno, diplópodo não. Tá? Esse é um grupo bem simples, basicamente, sem lembrar, saber desses detalhes, tá? Já resolve o problema. Beleza? Então, galera, no mais, mantenha o foco, mantenha o estudo, tá? Faltam poucos dias, confie em mim, vai dar certo. Beleza? Até a próxima.